dia para você acompanhando o Super Esporte nessa sexta-feira, 24 de outubro de 2014. Amanhã a gente tem rodada do Campeonato Brasileiro, né? Só amanhã, por conta das eleições do domingo. Aliás, veja lá em quem você vai votar. Pensa bem, porque a coisa tá feia, tá? Essa rodada também tem clássico no Brasileirão, mas também tem clássico entre Corinthians e Palmeiras, mas tem clássico espanhol, Real Madrid e Barcelona. Show de bola à vista no final de semana. Neste sábado, Real Madrid e Barcelona se enfrentam no Santiago Bernabéu em partida válida pelo Campeonato Espanhol. A equipe catalã deverá ter a estreia oficial finalmente dele, Luís Soares, que estava suspenso dos gramados pela FIFA por conta da mordida dada por ele no zagueiro Chiellini durante a Copa do Mundo deste ano. Em termos numéricos, é o confronto entre o melhor ataque, que é o do Real Madrid, com 30 gols, e a melhor defesa do Barcelona, que ainda não levou nenhum gol neste campeonato. O Barcelona é o líder isolado da competição, com 4 pontos à frente dos merengues, que estão em terceiro. Agora deixa eu contar um segredinho para você, vovó. Aqui em São Paulo também temos clássico, Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Vamos ver. O ano 1942. O Palestra Itália mudava de nome, nascia Palmeiras e tornava-se campeão paulista com a vitória de 3-1 sobre o São Paulo. Corinthians, Corinthians, por 100 anos serás o campeão. Fevereiro de 1955, decisão do título paulista do ano anterior, que valia um troféu histórico, o do quarto centenário. Graças a um empate em 1-1, o Corinthians levava a taça na decisão com o Palmeiras. Tens em São Jorge o teu padroeiro. És do Brasil o time mais brasileiro. 2 títulos marcantes, um fato em comum, o palco das conquistas, o estádio do Pacaembu. Nesse gramado também, muitos derbys emocionantes. Separamos 2 decisões no Pacaembu entre Palmeiras e Corinthians, contadas por personagens que se tornaram ídolos. 1994, decisão do título do Campeonato Brasileiro. Era jogo de guerra, né? Sabia, era nós ou eles, né? E quando a gente sempre montou equipe boa, é difícil jogar contra eles, né? A torcida incentiva até o final. Esses jogadores, eles dão a vida em campo. Começando o jogo bem, né? Desde o começo do jogo, a gente conseguiu os resultados maravilhosos. Vai fazer! Ô, Tonhão, naquelas 2 partidas, teve um atleta que fez a diferença a favor do Palmeiras? Foi Edmundo, né? Edmundo, o próprio Rivaldo, mas que toda a equipe foi excelente, toda a equipe correu, todo mundo vibrou. Eu acho que não só eu é herói, como todos os jogadores que são heróis, todos os jogadores que ficaram fora, o que jogaram, todos, eu acho que o grupo do Palmeiras. E a torcida que compareceu e incentivou o tempo todo. Qual foi o papel do Vanderlei Luxemburgo nesses 2 jogos? O Vanderlei é um cara campeão, né? Ele arma um time bem taticamente, ele dá obrigação para todo mundo em campo. Ele estuda bastante o adversário, facilita pra gente o trabalho pra gente enxergar como é que joga o adversário, jogadas que podem acontecer, entendeu? Tinha brigas em campo, né? Tinha tocar a bola pro Edmundo queria dar um drible a mais, o Dias queria dar outro. O próprio Rivaldo tinha essa característica, depois quando vem o Rivaldo, ele vai querer receber a bola, não recebia. Quando o Palmeiras foi pro vestiário perdendo o primeiro tempo na decisão no segundo jogo, qual foi a conversa do vestiário? Então, a conversa foi mais em cima do que a gente tinha que ter aquilo algo mais, né? A gente tinha que mostrar que agora a gente tinha que achar aquele 110%. Faltava 10% para a gente poder chegar no nosso objetivo, né? Agora tiveram muitas expulsões, né? O Luizinho do Corinthians, o Branco, o Zinho pela parte do Palmeiras. O que você lembra daquele clima de nervosismo e dessas expulsões? A do Branco foi uma reclamação, né? Deu uma entradinha, mas reclamação. Eu acho que isso aí faz parte do jogo. No Palmeiras de Corinthians sempre foi vivido discussões, né? Vermelho pro Zinho também. Nós ficamos 20 anos sem brasileiro, entendeu? Então, já tinha o Paulo 16, tinha 20 com brasileiro.
Então isso aí já era tudo pra gente. A gente tinha que marcar essa história no Palmeiras, né? Os jogadores curtindo uma de torcedor. Por quem sou eu hoje, perante o Palmeiras, um ídolo, hoje nós estamos lembrados, graças ao que nós fizemos na década de 90. E o Palmeiras na flor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar defensivo e mostrar que de fato é campeão. 2011, rodada final do Campeonato Brasileiro. Foi um domingo muito especial, muito importante, no Pacaembu, onde o Corinthians também fez excelentes jogos, viveu momentos assim muito especiais. Me lembro de todas as dificuldades, de um jogo muito duro, muito truncado, de pouquíssima qualidade, para ser bem sincero. Na madrugada daquele dia, né, aconteceu ainda o fato da morte do Sócrates, né? Eu me lembro do Andrés, né, no vestiário, bastante chateado, né, e pedindo para que a gente, né, fizesse um gesto e lembrasse, né, dele, do quanto ele foi importante. Uma despedida a Sócrates. A gente sabia que aquele domingo começou muito triste, mas que poderia terminar de uma maneira diferente. E acho que todo mundo fez um pouquinho de si, correu um pouco mais, para dedicar mais ainda essa vitória a um corintiano tão importante como ele. Eu me lembro de um lance do William, que o Corinthians pediu pênalti, se não me engano foi até um passe seu no final do primeiro tempo. Num jogo como aquele, qualquer lance assim duvidoso gera uma tensão, uma cobrança excessiva em cima do árbitro, não sei exatamente se foi ou não. O árbitro é rodeado pelos jogadores do Corinthians que queriam o pênalti. Realmente não é fácil. Você está ali disputando um título, né? E um título tão importante para tantas pessoas, para um clube que tem uma história tão grande contra um rival, que acho que a única coisa que o Palmeiras estava buscando naquele momento era tirar realmente o título do Corinthians. Teve um lance que foi muito comentado também, aquele chute no vácuo do Jorge Henrique, né? Em algum momento do jogo, onde as coisas já estavam mais tranquilas, ele lembrou que talvez naquele mesmo ano, não me lembro, o Valdívia tenha feito algo parecido. Mais um ato da rivalidade que é Corinthians e Palmeiras, mais um gesto a ser lembrado. Que não, campeão! É o ápice de todo atleta profissional, de qualquer treinador, torcedor, ver o seu título ali, naquele momento, dizer que conquistou, poder bater no peito e dizer que é campeão. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Foram grandes finais, cheias de histórias e emoção, mas talvez as últimas disputadas por aqui, no Paulo Machado de Carvalho. E no próximo sábado acontece mais um derby paulista nesse estádio. Quem sabe a última história que será contada no Pacaembu. Se pode até se repensar, né? Em fazer alguns clássicos aqui, não que seja o último e o único, que nunca mais, você nunca pode falar que nunca mais vai ter. Falar do Corinthians e não falar do Pacaembu é deixar uma parte muito vitoriosa para trás e tenho certeza que torcedor e jogador corintiano nenhum vai fazer isso. Tem que relembrar isso aqui, tem que deixar isso aqui vivo. Sinceramente, muito obrigado por tudo. Saudosa maloca querida, onde nós passemos dias felizes de nossa vida. É, cultura de paz, hein? Só para lembrar. E o Palmeiras, então, que ainda tá lutando aí contra o rebaixamento, treinou hoje cedo, de olho no clássico desse sábado contra o Corinthians. O Adriano Dolph, que fez essa bela reportagem, tá ao vivo agora na Academia de Futebol com o técnico Dorival Júnior, que tá dando entrevista coletiva neste exato momento. Vamos ver. Com certeza eu farei esse papel. Um jogador como o Valdívia já é um pouco diferente. Eu acho que só dele produzir o que ele vem produzindo para o Palmeiras já seria muito bom. Se vier e também conseguir acrescentar as finalizações, fundamental que acontecesse. Mas o principal ele vem fazendo, e muito bem. E eu acho que isso que nós temos que reconhecer, enaltecer e valorizar. Porque eu acho que pontos negativos, às vezes você trabalha, às vezes você condiciona, mas nem sempre você consegue realmente ter uma mudança de postura com um período já maior de carreira, que é a situação específica do Valdívia. Dorival, aqui por favor. Falamos ao vivo, Super Esporte, bom dia para você. Eu queria uma análise sua a respeito desse momento. Depois do jogo contra o Cruzeiro, claro, uma atuação em grande nível, um resultado muito bom,
Mas tem outro lado também, né, Dorival? Aquela questão da desatenção nos minutos finais de um jogo importante. Tem esses dois lados, não é? A análise é essa. Eu prefiro ir por um outro lado. Eu acho que o Cruzeiro não merecia a derrota. Essa é a realidade do jogo. O Cruzeiro fez por merecer. O Palmeiras teve uma atuação onde foi muito na superação dos jogadores. A entrega foi impressionante, o que nós vimos dentro de campo. Tanto é que na saída ali dos vestiários, todos os membros do Cruzeiro que tivemos a oportunidade de conversar, citavam que o Palmeiras foi a equipe que mais marcou a equipe do Cruzeiro. Então o Palmeiras teve essa proposta e não abriu mão dela até o fim. O Fernando fez algumas defesas importantes, criamos algumas boas oportunidades, mas o importante é que você tem que conviver com uma realidade. E a realidade daquela partida é que o ponto foi importante, sim, 3 seriam maravilhosos, mas o Cruzeiro não merecia a derrota. Então eu acho que isso aí nós temos que reconhecer. Dorival, o momento do Palmeiras que vive hoje é o melhor no Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar os últimos 5 jogos, são 10 pontos. Tá certo, Anitta. Esse aí foi o Dorival Júnior. Palmeiras continuando a preparação para o clássico contra o Corinthians. 16 mil ingressos para o setor de arquibancada vendidos já antecipadamente. Esse setor está esgotado. E o clube agora seguindo a sua saga contra o rebaixamento à Série B do Brasileiro. Voltamos aos estúdios, Anitta. Não, porque não existe momento tranquilo. Num campeonato como o nosso, não há como você ter tranquilidade. Até porque, se você fizer uma análise de todas as equipes, todo mundo está brigando por alguma coisa. Todo mundo está em busca de um objetivo um pouco além daquilo que já conseguiu atingir. Alguns outros tentando se segurarem para que não tenha uma caída. Então, é um campeonato que não tem como você relaxar, não tem como você abaixar a tua guarda. Esse perde e ganha, ele é constante. Felizmente, o Palmeiras tem conseguido aí mais resultados positivos do que negativos nesse momento, mas o nosso débito está muito grande. Então, nós ainda não podemos nos dar ao luxo de vivermos uma situação melhor, com um pouco mais de tranquilidade em razão dos pontos que deixamos aí para trás. E pontos importantes que nesse momento talvez nos dessem aí sim essa tranquilidade que todos buscam. Eu acho que nós não temos ainda essa condição e a nossa luta com certeza irá até o final dessa competição, porque cada rodada essas surpresas têm acontecido, a não ser que venhamos a ter novamente uma pequena arrancada como acabou acontecendo nas rodadas anteriores, onde alcançamos aí 3 vitórias que foram importantes. Você tem reforçado uma lógica de campeonatos por pontos corridos que 3 pontos contra o Bahia valem os mesmos 3 pontos que uma vitória sobre o Corinthians, por exemplo. Mas é um clássico e o Palmeiras ainda não venceu nenhum clássico, aliás, perdeu todos os clássicos nesse Campeonato Brasileiro. Isso para o torcedor acaba tendo uma importância grande nessa rivalidade natural e local que existe. Qual é o peso desse jogo contra o Corinthians, além de 3 pontos, Dorival? Eu entendo que o torcedor tem assim que ficar preocupado em relação a não termos ganho um clássico ao longo do ano, ao longo da competição, mas ele tem que ficar muito mais preocupado em saber que cada ponto somado pela equipe vai ser fundamental no momento da definição. E todo ponto conquistado ele tem que ser muito valorizado. Então, independente do que venha acontecer, o Palmeiras está em busca de pontos. Eu acho que nesse momento será mais importante do que qualquer outra postura. E a torcida tem aceito essa condição e tem abraçado a equipe. A torcida do Palmeiras tem feito a diferença. Tivemos momentos aí muito difíceis na competição, mesmo assim o torcedor palmeirense sempre esteve ao lado, sempre esteve apoiando a equipe. E eu acho que é isso que tem dado essa motivação ainda maior a que esses jogadores mantenham a postura que vem tendo nas últimas rodadas. Tá aí o Dorival Júnior, então, falando ao vivo, né, sobre a expectativa desse clássico Palmeiras e Corinthians. Do lado do Corinthians, a esperança é que Paulo Guerreiro esteja liberado para jogar o clássico de amanhã. O Corinthians tenta livrar o peruano da suspensão de 3 partidas imposta pelo STJD após o encontrão que o atacante deu no árbitro Leandro Bígio Marinho no duelo do dia 27 de agosto contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Apesar das chances mínimas, o departamento jurídico
do Timão tenta um efeito suspensivo e, caso consiga, o guerreiro pode ser relacionado para enfrentar o Palmeiras. O desfecho desse caso deve ser hoje à tarde, então você fique ligado no Gazeta Esportiva às 6 horas da tarde com o Celso Cardoso e também a Michele Gianella. Agora vamos para São Paulo. São Paulo só vai entrar em campo na próxima segunda-feira no Morumbi para enfrentar a equipe do Goiás. Os jogadores do tricolor ainda acreditam no título do Campeonato Brasileiro, apesar do tropeço diante da Chapecoense na última quarta-feira. Foi uma oportunidade, mas eu acho que de poder diminuir, mas eu acho que a gente jogou contra uma equipe do Chapecó que é difícil jogar lá. Eu conversei um pouco com os jogadores, eles comentaram, porque como eu não estava jogando, como não estava lá, eu perguntei o que eles acharam e comentaram, falaram que é muito difícil jogar lá. Lógico, a gente perde uma oportunidade de encostar, mas eu acho que o foco agora é já pensar no jogo de segunda-feira e vencer esse jogo. E agora pensar na gente, pensar nos nossos jogos. Eu acho que a gente tem que primeiramente focar nos nossos jogos e deixar um pouco o Cruzeiro de lado. E lógico, se eles puderem dar oportunidade pra gente, melhor, mas eu acho que primeiramente a gente tem que pensar nas nossas partidas. Muito bem, e você que está aí na sua casa acompanhando o nosso querido Super Esporte, cadê a musiquinha, Galdino? As eleições para o troféu Mesa Redonda já estão abertas. Vá lá no www.troféumesaredonda.com.br e vote. Quem é o seu jogador preferido desse Campeonato Brasileiro 2014? Você tem várias opções, conheça o nosso site e vote. Mais uma vez, a Lux Color está com a gente nesse que é um grande evento do futebol brasileiro, que é o Troféu Mesa Redonda, www.troféumesaredonda.com.br. Vote lá. Gente, vamos falar de seleção brasileira? Uma notícia ótima para nós, mulheres, futebol feminino no Brasil, né? Tão pouco aqui passado pela imprensa. A craque Marta, pela 12ª vez consecutiva, eu tô falando consecutiva, tá na lista prévia das 10 finalistas que brigam pelo posto de melhor jogadora do mundo. A lista é escolhida por uma comissão da FIFA e a votação será feita por técnicos e pelas capitãs de cada seleção. O anúncio das finalistas sairá no dia 1º de dezembro e a premiação vai ser no dia 12 de janeiro. Aos 28 anos, a Marta já ganhou o prêmio 5 vezes, em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. E a tristeza é que uma jogadora dessa ganha R$3.000 lá onde ela joga. É um absurdo. Gente, vamos aos nossos próximos confrontos dessa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tabela, Zé Maria! Fluminense e Atlético Paranaense, todos esses jogos são amanhã. Palmeiras e Corinthians. Depois nós seguimos com Figueirense e Cruzeiro no Orlando Scarpelli, Coritiba e Grêmio. Temos também Atlético Mineiro Sport, Vitória e Criciúma. Na sequência, Chapecoense e Santos, Botafogo e Flamengo, Clássico Carioca. Internacional e Bahia, São Paulo e Goiás. E acabou-se o cara doce, é isso? E temos que ir embora. Um beijo. Um beijo. Foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês. Segunda-feira a vovó volta. Obrigada pela audiência, hein, gente? Beijo. Entre no debate sobre a rodada do Brasileirão com o Mesa Redonda. Neste domingo, 9h30 da noite. Assista agora, Revista da Cidade. E ri, mas achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai dizendo.